Olá, faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Bem, a vida está acontecendo, as coisas estão acontecendo, então nem sempre dá tempo de dar prioridade a todas as coisas que são necessárias. Bem, mas algo aconteceu aqui com relação ao conteúdo deste canal e eu decidi trazer para mostrar, porque eu acho que as pessoas elas não têm noção de algumas coisas e são pontos que a grande maioria não mostra na prática, né? Nós temos muitos canais por aí que falam de coisas mais profundas, mas as coisas básicas, assim, que passam desapercebidas, literalmente as pessoas não explicam. Eu recebi aqui em casa isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma Despertai, aí tem uma cartinha e tem um cartãozinho de convite. Aqui, esse pacotinho. Aqui na minha casa, na minha porta. Foi jogado na minha porta isso aqui. Como eu sei que essa minha quadra aqui, ela é trabalhada pela minha antiga congregação, que é Intercontinental, eu pensei, material dos meus antigos coleguinhas. Mas eu sei que não foram eles que jogaram na minha porta. Como assim? Não foi. Foi o meu vizinho. Porque isso não é um procedimento comum para uma pessoa que nem eu, que saiu de lá há tanto tempo e desde então não recebeu nenhum tipo de conteúdo, de revista, nem visita. Eles nunca vieram na minha casa conversar comigo pessoalmente, me visitar, nem falar de nada a minha pessoa. Eles trabalham na rua, fazem o serviço de campo constantemente aqui na rua, batem até na minha porta, mas nunca chegaram a vir especialmente falar comigo. E então eles não deixariam tal publicação na minha porta. O máximo que eu recebi na minha porta foi um bilhetinho de uma antiga amiga que estava com saudades e me deixou um bilhetinho bem simplesinho. Mas isso ainda no começo, antes, bem no comecinho assim da minha saída. Bem, eu peguei esse material e fiquei pensando, eu vou jogar fora porque eu não queria mais contato com isso na minha casa. Mas eu pensei, não, deixa eu explicar umas coisas, porque parece ser uma coisa tão inofensiva, tão bobinha, né? Você fala, é só uma revistinha, papelzinho, não tem problema. Vou deixar lá em cima da minha mesinha, depois eu leio com a Bíblia. E parece ser uma coisa assim tão boba, mas não é. Por quê? Porque a minha tia fazia exatamente isso. Todo o material que chegava na mão dela, publicação, revista, folheto, tratado, ela pegava e guardava numa gavetinha, porque ela não sabia ler, mas ela achava importante, porque a mulher garantia que era a palavra de Deus que estava ali. Então ela guardava na gavetinha e toda vez que eu ia fazer a limpeza no armário dela, eu achava uma publicação nova e lia e achava aquilo interessante. Mal sabia eu que estava sendo doutrinada sem saber, que aquela doutrinação ia fazer o efeito assim depois de algum tempo, anos depois. Então você vê o perigo, né, de uma coisa exposta dentro da sua casa que você não sabe para que serve, que utilidade tem. Bem, eu abri o pacote, um pacote fichário, vai despertar de verdade. Não é fake isso aqui, não fui eu que montei isso aqui para expor na internet. Eu não tenho saco para esse tipo de coisa. E eu recebi isso aqui na minha casa, você acredite ou não, não me interessa, eu estou falando a verdade. E eu não tenho necessidade nenhuma de montar histórias fictícias sobre a Torre de Vigia, porque ela mesma já atira no próprio pé, todos os dias. E aí eu peguei a cartinha, e ao abrir a cartinha, tá vendo aqui? A letrinha do cidadão. Aí eu vejo que foi um homem que escreveu. Por quê? Por que, Viviane, você acha isso? Por causa da letra. E por causa da cor da caneta. Caneta preta, geralmente as mulheres escrevem de caneta azul. Aqui em cima tem o endereço do antigo salão, ao qual eu frequentava, ó, Rua Edivar de Camilo, 1003, Jardim Celeste, São Paulo.
né? O mais interessante é aqui no embaixo, ó, tá vendo aqui? A pessoa assinou, mas não deixou o nome. Então, não sei de quem é esta carta, tá? Uma assinatura, não sei se ele tava com algum problema com a caneta ou se ele teve algum tipo de tremedeira, não sei. E pela letra também não dá pra saber se ele estava com pressa ou se é a letra dele mesmo, né? Tem até um errinho aqui, se você olhar, aqui ó, tem um errinho, marcado de branquinho, né? E passou um corretivo aqui na letrinha. Bem, eu recebi essa cartinha, falei, não tem nome, então não dá pra identificar, então eu vou ler. Vou ler. Aí diz assim, cartinha, prezado morador, no caso eu. Tenho o prazer de dizer que você, sem assento, poderá viver para sempre em felicidade na terra. Esta é a mensagem que mais de 8 milhões de testemunhas de Jeová levam às pessoas em mais de 240 países. Ainda está em 8 milhões de pessoas e ainda está em 240 países. Eu achei que com esse tempo todo pelo menos já tinha avançado, né? Os números já tinham mudado. Não mudou um paísinho a mais, assim, com a tecnologia? A obra tá parada, né? Estagnou a obra, assim, não tá fazendo efeito mais. Interessante. Depois de 10 anos e não mudou nada? Interessante. Aí ele diz assim, vivemos em um tempo, hoje, que a Bíblia sem acento chama de últimos dias sem acento. A violência, as doenças, a insegurança atestam isso em 2 Timóteo do 3, do 1 ao 5. Sim, esse texto fala sobre isso sim, só que você esqueceu das vírgulas. Você quis escrever bonito e acabou esquecendo da pontuação. Não pode, amiguinho. Mas, vem aqui na frente. Mas, vírgula, o Deus. Mas o Deus, que ele não quis identificá-lo, todo poderoso, criou a terra perfeita para nós. Sim, isso eu sei. Isso não tenho dúvidas. E na sua palavra, a Bíblia, sem acento, ele permite que os justos possuirão a terra e habitarão para sempre. Ele permite. Não teria sido melhor você escrever assim? Ele permite que os justos possuam a terra e habitem sobre ela para todo sempre? Concordância? Você não leu o conteúdo, não leu. Você só passou o olho, mas não leu com a cabeça. Aí, por ser todo poderoso, Deus pode fazer isso. Sim, eu sei. Se ele quiser, meu querido, ele destrói a humanidade assim, ó, um piscar de olhos. A Bíblia, sem acento, nos fornece respostas a todas as moças perguntas a respeito do objetivo da vida. Moças? Eu acho que você quis escrever nossas. E aí você corrigiu com o branquinho, não ficou muito bom não. Continua parecendo moças, né? Sim, a Bíblia fornece as respostas às nossas perguntas. Então você, por ser um leitor da Bíblia, teria todas as respostas. E não estaria fazendo mais perguntas, né? Aí ele diz aqui, eu terei um imenso prazer em ajudá-lo a conhecê-la. A conhecer o quê? As respostas. Então você tem que terminar a frase. Termine a frase, por favor. Não deixe a gente assim confuso. Fica meio difícil de entender. Né? Quer me ajudar em alguma coisa? Começa escrevendo direito. Começa lendo o que você escreveu. Já ajuda bastante. E aí ele diz aqui, entre em contato no endereço deste envelope. Que envelope, criatura? Que envelope? Você mandou um negócio aqui no negócio de plástico, ó. Ó, que nem identificação tem. Como que eu vou entrar em contato? Eu vou escrever para lá e vou dizer assim, ó, recebi uma carta anônima, porque não tem nome, falando para mim entrar em contato. Vou entrar em contato com quem? Para quê? Ou acesse o site. Atenciosamente, seu ninguém, porque não tem resposta, não tem nome, só tem
com uma assinatura aqui, um rabisco. Eu não posso chamar isso de assinatura, né? Quis fazer bonito, mas não consegui identificar. Ah, Viviane, a pessoa aí não foi para a escola, não tem escolaridade. Tá, eu até compreendo que a língua portuguesa é realmente difícil. Mas a questão aqui não são só os erros de português. A questão aqui é a seguinte: se uma pessoa adulta não consegue escrever um texto simples, com clareza e com limpeza, porque está faltando pontuação, tá? Esse texto não tem pontuação, fica uma coisa bagunçada. Você acha que a pessoa que escreveu isso aqui tem capacidade cognitiva de entender o que está lendo nas publicações? Será que esse cidadão consegue discernir as coisas e fazer questionamentos com relação ao que vem aprendendo na torre de vigia? Ou ele simplesmente aceita as coisas, concorda e passa adiante? Né? Então, isso faz eu pensar sobre isso. Não é questão de não ter um texto perfeito. A questão não é essa. A questão é que se uma pessoa que não tem capacidade de avaliar o que escreve e escrever com clareza, também não vai ter capacidade de ler uma publicação e interpretá-la da maneira correta. Porque a partir do momento que você tem compreensão da escrita, você consegue interpretar as coisas com clareza do que está escrito. E aí você não é enganado, não é feito de bobo, não é feito de besta. Entendeu? A questão não é ele ter escrito errado. A questão é, será que esta pessoa que escreveu isso aqui e parece que tentou corrigir, ele corrigiu embaixo a palavrinha. Se ele corrigiu, ó, ele corrigiu aqui de branquinho, tá vendo? Ó, vou chegar mais pertinho para você ver que eu não estou mentindo. Tá vendo? Ele corrigiu aqui de branquinho. Ele passou o corretivo. Por que ele não corrigiu os outros pontos? A falta de acentuação, ó. Tá vendo? Ó, falta de pontuação. Ele esqueceu de corrigir os outros. Ele corrigiu uma palavra e não corrigiu os outros pontos. Você entendeu? Ele se concentrou aqui para ficar bonito. Mas e o resto do conteúdo ele não leu. Ele não conferiu. Entende? Então, ao mesmo jeito que ele faz isso aqui, ele age na hora de ler. Ele foca em um ponto específico e esquece o resto. Ele não analisa o resto. Então, ele fixa num ponto, absorve só aquele pontinho, o resto fica voando. Por isso, mostra que a pessoa não tem capacidade de discernir o que vem aprendendo, de colocar em prática, né? Aí, no finalzinho, quando ele diz assim, entre em contato no endereço deste envelope, isso mostra que ele colocou uma frase já pronta. Ele não raciocinou, porque ele não colocou no envelope, ele colocou num saquinho de plástico. Entendeu? Ele não assinou, por que ele não assinou? Por que ele não pôs o nome dele aqui? Qual é a diferença? Se ele colocasse qualquer tipo de nome próprio aqui, ia mudar em que na vida dele? Nada. Se ele tivesse escrito o nome dele completo, com CPF, endereço, aí sim, eu concordo que faria diferença. Mas ele ter colocado qualquer nome simples aqui, não ia fazer diferença no conteúdo. Entendeu? Esses pontos assim, é o básico do entendimento. E uma testemunha de Jeová, ela lê muito. Ela tem uma rotina de leitura muito grande. E a leitura faz com que você comece a ter compreensão das coisas. O simples fato de você ler muitos livros te ajuda a cabeça a raciocinar melhor. Isso prova que essa pessoa não lê direito. Ela não tem leituras constantes, ela não tem entendimento no que está lendo. Ela só passa o olho, faz o básico e passa adiante.
Então, isso é fácil, porque vira uma presa fácil para a organização. É uma presa fácil para o corpo governante doutrinar, escravizar, manipular, colocar no cabresto, entende? E aí ele sai com a simplicidade dele, com a forma humilde dele, para ir tentar pregar para outras pessoas uma coisa que ele mesmo não compreende que está fazendo. Esse é o ponto aqui, desta cartinha. Né? Mas o conteúdo da revista também tem pontos que vocês precisam aprender. Quando chegar na mãozinha de vocês, vocês precisam bater o olho e fazer essas análises, porque não precisa de nenhuma faculdade para isso, não precisa de nenhum treinamento para isso. São questões básicas da vida de uma pessoa com clareza mental, para analisar as coisas com clareza. Ser até repetitivo, mas isso é importante. Então, essa despertar eu vou mostrar para vocês os pontos, mas num outro vídeo. E aí eu vou mostrar algo que vocês ainda não prestaram atenção nas publicações e vai ajudar muito vocês nesse momento. Até depois.